E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje trago para vocês um estudo que eu realizei sobre a possível correlação entre os eventos de El Niño e a atividade de furacões no Atlântico Norte. Ou seja, vamos ver se a ocorrência de El Niño propicia ou não a formação de furacões que ocorrem no Atlântico. Ok, mas o que são furacões? Como eles são formados? Então, furacões são ciclones tropicais que ocorrem no Atlântico e no Pacífico Leste. Em outras bacias oceânicas recebem o nome de tufões, como é o caso da bacia do Pacífico Oeste, mas também simplesmente podem ser chamados de ciclones nas demais bacias oceânicas, a exemplo do Pacífico Sul e do Oceano Índico. É bom lembrar que ciclone é um termo meteorológico genérico, uma vez que há também ciclones extratropicais e subtropicais. Quando ouvimos na TV que há um ciclone na costa brasileira, trata-se de um desses dois casos, que são comuns no Atlântico Sul devido a uma série de fatores como temperatura do mar e intensidade dos ventos em altos níveis. Já os ciclones observados nesse estudo serão os tropicais, que ocorrem na bacia do Atlântico, ou seja, os furacões. A temporada de furacões no Atlântico Norte ocorre no verão e no outono do hemisfério norte, entre 1º de junho e 30 de novembro, mas também podem ocorrer raras tempestades fora desse intervalo. A lista de nomes é atualizada anualmente pela NOAA, que é a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional Americana. O pico da temporada ocorre em setembro, onde o oceano ainda está quente, mas a atmosfera começa a resfriar em decorrência das primeiras incursões polares no outono. Esse gradiente térmico gera uma instabilidade atmosférica que, por sua vez, torna-se um fio condutor para a formação de nuvens de tempestade. Os ciclones tropicais necessitam de calor e umidade para se formarem, além de uma extensa região para poderem se desenvolver. Dessa forma, as águas equatoriais acabam sendo os berços dos furacões e tufões ao redor do mundo. Ok, mas e quanto ao El Niño? O que é esse fenômeno? El Niño é o termo meteorológico designado ao aquecimento anômalo das águas equatoriais do Pacífico Leste, que acabam por ditar as condições climáticas do globo. É um evento periódico, intercalado por eventos de condições neutras, mas também por condições de resfriamento das águas, chamado de La Niña. O padrão de aquecimento e resfriamento das águas equatoriais do Pacífico Leste é ditado majoritariamente por correntes oceânicas, em especial a corrente de Humboldt. Essa corrente percorre a margem oeste da América do Sul, carregando as águas geladas do Oceano Antártico para regiões tropicais e equatoriais do Pacífico. Próximo à linha do Equador, a corrente de Humboldt muda de direção e acaba adotando o sentido leste-oeste, lentamente se aquecendo ao sol tropical até atingir a região central do oceano, na linha internacional da data. A intensidade da corrente de Humboldt dita a temperatura média do Pacífico Equatorial. Em anos onde a corrente se intensifica, ocorre um decréscimo da temperatura superficial nas regiões equatoriais, caracterizando assim La Niña. Quando a corrente de Humboldt está enfraquecida, acontece o oposto. As águas equatoriais do Pacífico acabam se aquecendo, provocando uma anomalia térmica positiva, indicando El Niño. É bom salientar que trata-se de uma oscilação irregular, ocorrendo entre 2 a até 7 anos. De acordo com a NOAA, as condições de El Niño e La Niña são ditadas pelas anomalias térmicas da superfície do mar em um retângulo delimitado pelos paralelos 5 norte e 5 sul, e pelos meridianos 120 e 170 oeste. Esse perímetro é chamado de Niño 3.4. As anomalias positivas acima de meio grau Celsius caracterizam condições de El Niño e as de meio grau negativo correspondem às condições de La Niña. Se essas condições persistirem em um período de 15 meses, temos então os chamados episódios de El Niño ou de La Niña. Os efeitos climáticos dessa oscilação são perceptíveis em escala global. O padrão de chuvas no Pacífico em condições de El Niño é caracterizado pelo aumento de instabilidade atmosférica e consequente acréscimo de precipitação no centro-leste do oceano, nas regiões próximas ao Havaí, as Ilhas Galápagos e a costa das Américas. Em contrapartida, o Pacífico Oeste torna-se mais seco, com o predomínio de condições climáticas estáveis em grande parte da Oceania, Austrália, Nova Zelândia e Nova Guiné, por exemplo, e no Sudeste Asiático também. A situação em La Niña se inverte. O resfriamento das águas equatoriais do Pacífico Leste causa condições de estabilidade atmosférica na região e consequente diminuição da precipitação. Na Oceania e no Sudeste Asiático, por sua vez, as instabilidades tomam espaço e as chuvas se tornam abundantes. Fora do Oceano Pacífico, os efeitos da oscilação do El Niño são também perceptíveis nas anomalias de temperatura e precipitação em diversos locais. Tratando como objetivo de estudo a possível correlação entre a atividade de ciclones tropicais no Atlântico Norte e a ocorrência do El Niño, o presente trabalho apresentará os métodos utilizados para análise, resultados
E conclusões sobre o tema. Para caracterizar os episódios de El Niño, La Niña e de condições neutras de temperaturas superficiais do Pacífico Leste na região Ninho 3.4, foi analisada uma tabela da NOAA indicando os valores das anomalias para a região no período entre 1960 e 2021. Os episódios de cada evento necessitam apresentar pelo menos 5 trimestres consecutivos com temperaturas de meio grau Celsius acima, que é o El Niño, ou abaixo, que é a La Niña, da média climática para a região. Apesar de haverem dados de anomalias térmicas na região Ninho 3.4 desde 1950, disponibilizados no site da NOAA, foram descartados os valores anteriores a 1960, uma vez que a observação e acompanhamento de ciclones tropicais no Atlântico por satélites foi iniciada no ano citado. Observações pré-satélite não possuem bons registros de furacões, uma vez que tempestades formadas e dissipadas em alto mar podem ter ocorrido sem interagir com qualquer assentamento humano ou embarcação para serem detectadas e categorizadas. A amostragem dos últimos 62 anos completos foi utilizada como base dessa pesquisa. Desse total, 24 temporadas foram consideradas de condições neutras predominantes, 21 de condições de La Niña e 17 de El Niño. Os ciclones tropicais registrados no Atlântico Norte são subdivididos de acordo com a sua intensidade, ditada pela velocidade máxima dos ventos sustentados em 1 minuto, ou seja, a menor velocidade registrada dentro desse intervalo é compreendida pelo vento sustentado. As tempestades tropicais possuem ventos máximos sustentados em pelo menos 39 milhas por hora, ou 63 km por hora, os furacões com a menos 74 milhas por hora, que são 119 km por hora, e os grandes furacões necessitam ter ventos sustentados excedendo 111 milhas por hora, que são 178 km por hora, correspondendo então à categoria 3, de acordo com a escala Saffir-Simpson de ventos de furacões. Foi utilizado como método a análise de média simples das ocorrências de tempestades tropicais, furacões e grandes furacões em cada temporada correspondente às condições climáticas de El Niño, La Niña e neutras na região Ninho 3.4. Em média, 14,9 tempestades tropicais ocorreram em temporadas dominadas por condições de La Niña, assim como 7,43 furacões e 3,48 grandes furacões. Em condições neutras, 12,67 tempestades tropicais ocorreram a cada temporada, bem como 6,71 furacões e 2,38 grandes furacões. As condições de El Niño registraram, em média, 9,35 tempestades tropicais, 4,76 furacões e 1,65 grande furacão a cada ano. Observa-se pelo gráfico que nitidamente em temporadas dominadas por condições climáticas de La Niña são as mais ativas, tanto em números de tempestades tropicais, quanto em furacões e grandes furacões. Em contrapartida, as condições de El Niño acabam inibindo uma elevada atividade tropical no Atlântico Norte. Ao analisar a razão entre as ocorrências médias de tempestades tropicais e furacões em ambas as condições, o valor tende entre 56% e 59% de acréscimo para o desenvolvimento tropical em La Niña, em relação ao El Niño. Trata-se de uma diferença ainda mais significativa para a ocorrência de grandes furacões nas duas condições. Em La Niña, a chance de se formar um furacão de categoria 3 ou mais é acima do dobro da chance de se formar uma tempestade com El Niño. As condições neutras acabam por obter entre 35% e 44% de acréscimo de chance de um ciclone tropical se desenvolver, em relação às condições de El Niño. Bom, após toda essa coleta e interpretação dos dados, o que nós podemos tomar como conclusão dessa análise? É válido afirmar que El Niño e La Niña são fenômenos de escala planetária que interferem indiretamente no clima de todas as regiões. Sabendo que o aquecimento do Pacífico Equatorial promove um aumento das instabilidades atmosféricas no local, em outras regiões adjacentes, como é o caso da Austrália, do Sudeste Asiático, que estão no lado oeste do oceano, e o Oceano Atlântico como bacia do lado oposto, o clima se torna mais estável e com pouco desenvolvimento de instabilidades, que podem vir a se tornarem ciclones tropicais. A diferença observada entre as atividades de temporadas de furacões ocorridas durante El Niño e La Niña são nítidas e corroboram com o modelo de consequência do aumento e diminuição de precipitação no Atlântico tropical. Pode-se utilizar como exemplo de um evento de atividade ciclogênica extrema no Atlântico a temporada de 2020, cuja lista de nomes foi esgotada e as tempestades formadas após esse incidente foram nomeadas pelas letras gregas pela NOAA, começando por alfa, beta, gama até iota.
foi a última tempestade formada naquele ano. E Iota foi um furacão de categoria 4 que dizimou a Nicarágua no final de novembro e se tornou a tempestade mais forte da temporada. Duas temporadas de características totalmente opostas ocorreram no grande evento de El Niño de 1982 a 1983. Apenas 6 tempestades foram registradas em 82 e apenas 4 em 83, que foi um recorde mínimo histórico. A correlação torna-se nítida entre a estabilidade atmosférica do Atlântico e um evento de El Niño, salvando as populações costeiras da América do Norte e Central de uma temporada hiperativa. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.